Em um mundo de inteligência artificial e vários tipos de inteligência, inteligência emocional, inteligência disso e daquilo, a inteligência espiritual é soberana. Inteligência espiritual, que a Bíblia fala, Paulo falou sobre a inteligência espiritual. Depois você confere lá na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. É nesse mesmo capítulo, onde ele fala da inteligência espiritual, que ele traz uma inteligência espiritual sobre o que realmente une as pessoas. O ser humano, claro, precisa aprender uma das habilidades mais eficazes, mais produtivas que você pode ter na sua vida é a habilidade de lidar com outras pessoas. Se você não é bom nos seus relacionamentos, você vai sofrer. Você vai acabar se isolando, vai ter muitos problemas com pessoas, porque ninguém vive sozinho, a não ser que você vá morar numa ilha. Mas fora isso, você depende de outras pessoas. Você convive, você precisa delas. E se você não aprender a lidar com pessoas diferentes de você, pessoas com ideias, com jeitos, temperamentos diferentes, crenças diferentes, você não vai conseguir ser ninguém nessa vida. Né? Então, aqui, a inteligência espiritual, que é a inteligência que vem de Deus, a inteligência que vem do alto, que vem da mente de Cristo, nos ensina através do apóstolo Paulo o seguinte, preste muita atenção, Colossenses 1, a partir do versículo 20. Diz assim, havendo por Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, ou seja, um dos efeitos do que Jesus fez na cruz foi a paz. Ele promove a paz. Ele alcança a paz. Já vou explicar como. Mantenha isso em mente. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então aqui está falando como que através do sangue do Senhor Jesus na cruz, Deus reconcilia o ser humano a ele mesmo, com Deus. Né? Deus traz de volta o ser humano para si. Por quê? O sangue do seu filho na cruz resolve o grande problema da separação entre Deus e o ser humano. O pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. E não é só entre nós e Deus. O pecado faz separação entre pessoas também. Quando o seu marido erra com você, sua esposa erra com você, o que acontece? Vocês ficam mais íntimos? Não, vocês ficam afastados um do outro. Às vezes, acaba até em separação, divórcio, dependendo do erro, dependendo do pecado. Muitos casamentos chegam ao fim porque o cônjuge não tolera, não consegue suportar tanto erro, tanta dor causada pelo cônjuge porque errou. Quebrou a aliança, né? Fugiu daquilo que era esperado no comportamento. Meu marido mentiu para mim, me enganou por tanto tempo, me traiu, minha esposa me traiu. Então esse pecado separa vocês. No mínimo, abala a relação. E não é marido e mulher só. Isso pode acontecer entre pais e filhos. Quantos pais e filhos estão sem se falar por causa de erros cometidos um com o outro? Isso pode acontecer entre melhores amigos, sócios, vocês investiram dinheiro juntos, de repente um tem um comportamento que o outro não aceita e aí vira uma disputa judicial. Não é verdade? O pecado separa as pessoas. O que nos une? O que nos une é agradar. Só que a gente não consegue agradar sempre. Não é? Se a gente não consegue agradar outro ser humano sempre, imagine agradar a Deus, que é perfeito. Ninguém é perfeito, mas Deus sendo perfeito, como a gente vai agradá-lo? Sempre. Aí é que entra a sua misericórdia, a sua compaixão, que entregando o seu filho na cruz, como sacrifício, como pagamento
dos nossos pecados, então, pelo sangue dele, ele nos reconcilia com o Pai. Nós somos perdoados, nossas culpas são pagas, são resolvidas na cruz e nós podemos ter intimidade com Deus novamente. É o que ele está falando aqui no versículo 20. Agora, não para por aí. O principal, aliás, não diria o principal é o 20, mas o 21 é tão importante quanto o 20, que ele fala da reconciliação entre pessoas. Então, primeiro ele reconcilia pessoas com ele. E essas pessoas reconciliadas com ele, naturalmente são reconciliadas umas com as outras. Ele fala assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. As pessoas são inimigas no entendimento, não é? Você vê que no mundo, na sociedade, o que acontece? Por que o mundo hoje está aí com várias guerras acontecendo e só aumentando? Inimigos no entendimento. Nações que não se entendem, povos que não se entendem. Às vezes a guerra é interna, é civil. Dentro de uma mesma nação, povos diferentes não se entendem, grupos diferentes dentro daquela nação não se entendem. E ainda vem aquelas ideologias fazendo piorar tudo isso, dividindo as pessoas em grupos. Não é? As ideologias que separam, colocam os pobres contra os ricos, os capitalistas contra os socialistas, colocam os homossexuais contra os heterossexuais, colocam as mulheres contra os homens, colocam os da esquerda contra os da direita. Há pessoas neste mundo, há ideologias neste mundo, cujo foco principal é dividir as pessoas. Quer dizer, se já não bastasse que o ser humano fosse inimigo nos entendimentos, não bastasse que as pessoas tivessem jeitos e opiniões diferentes, há quem faça sua profissão, sua meta de vida, dividir as pessoas. Causar caos nessa terra. Mas Deus aqui traz a solução para isso. A solução é a cruz. É o que o texto está dizendo. Aqueles que outro tempo eram estranhos, né? Não te conheço, você é um estranho para mim. Os que eram estranhos e inimigos no entendimento por suas obras más, quer dizer, por que são inimigos no entendimento? Porque você fez uma coisa que me machucou, você fez uma coisa que me feriu, eu não quero nada com você, eu quero destruir você, porque você tentou me destruir. Esses inimigos no entendimento, por obras más, está escrito aqui, que ele reconciliou essas pessoas também através da cruz. Então você vê que a inteligência espiritual, essa inteligência aqui, resolve os problemas de inimizade, os problemas de egoísmo, de vingança, de desejo de vingança, as diferenças entre pessoas, os orgulhos, os egos que se chocam, as teimosias, eu estou certo, você está errado, eu estou certo, etc. Tudo isso, todas essas diferenças que fazem das pessoas inimigas no entendimento, caem por terra ao pé da cruz, quando elas se rendem àquilo que Deus fez na cruz. Então, por exemplo, eu tenho irmãos que antes eram estranhos. Hoje eu tenho irmãos hoje britânicos, eu tenho irmãos africanos, eu tenho irmãos ucranianos, irmãos russos, eu tenho irmãos israelenses, eu tenho irmãos árabes, eu tenho irmãos americanos, sul-americanos, eu tenho irmãos em todo o mundo. O que nos une? A cruz. A cruz nos une. Nós temos comunhão e amizade e irmandade, porque nós, estes irmãos que são da mesma família, são filhos do mesmo pai, se curvaram ao pé da cruz e submeteram seus pensamentos, o seu entendimento, ao entendimento de Deus. Então pense comigo, pense,
pense, raciocine, pense. Se o meu entendimento está alinhado com o entendimento de Deus, e o entendimento dessa outra pessoa do meu lado também está alinhado com o entendimento de Deus, nós vamos pensar, vamos entrar em acordo. Nós vamos ser irmãos. Não que a gente deixe de ter as próprias opiniões, mas as nossas opiniões agora são sujeitas ao pensamento superior, que é o pensamento de Deus. É por isso que a cruz é o único poder que une esses grupos estranhos, esses grupos que são inimigos no entendimento. A cruz é o que une as pessoas. E se você quer resolver problema de inimizade com alguém, se você realmente quer resolver problema na família, no casamento, na empresa, em qualquer lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é você se curvar ao pé da cruz. É você se curvar à mente de Deus. Submeter o seu entendimento ao entendimento de Deus. Porque aí, quando você tiver a mente de Cristo, você poderá já estar em condições de influenciar esta outra pessoa. E, no mínimo, entender esta outra pessoa porque ela é assim. Porque ela se comporta assim, porque ela se faz assim, porque ela é assim. Você vai entender. Como Deus entende as pessoas, você vai também ter o entendimento, discernimento. Quer dizer, você vai estar num nível superior, não de importância, mas de entendimento ao delas. Então você vai ser mais prudente, mais sábio no lidar com essas pessoas. Você não vai ser parte do problema mais. Você vai fazer parte da solução. Essa é a inteligência espiritual que Deus dá. E se você quiser abraçar isso para a sua vida, está à sua disposição. Ele faz, pelo poder do seu sangue na cruz, a paz, e ele também une, reconcilia aqueles que eram inimigos no entendimento. Se você está travando uma guerra, uma batalha com alguém que é inimigo seu no entendimento, que vocês não concordam com nada e por nada, não fique mais em queda de braço com essa pessoa. Pegue o seu entendimento e vá até a cruz. Pegue aquilo que você acha que é certo e renda esse entendimento ao pé da cruz. E peça a Deus, meu Deus, eu quero o teu entendimento, eu quero a tua mente. Dá-me a tua mente, a tua sabedoria, para eu saber, primeiro, enxergar os meus erros e depois saber lidar com as outras pessoas. Isso sim causa reconciliação. Isso restaura casamentos, reconstrói famílias, vidas e uma sociedade. Mas começa com você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.